Boa noite! Tudo bem, pessoal? Estamos ao vivo para mais uma live. Sejam bem-vindos, quem já está entrando. Hoje é uma live muito aguardada, o pessoal pediu muito e nós estamos aqui para conversar sobre milheto para pré-secado. Olá, oi! Vocês já entrando, Larissa, todo mundo entrando. Bruno, João, sejam todos bem-vindos. Lá fazia acho que mais de uma semana que nós não fazíamos live por aqui. Olá, Nadiel, tudo bem? Seja bem-vindo. Nosso convidado já está na área aqui, gente. Boa noite, Larissa. Daqui a pouquinho nosso convidado já estará entrando. Vamos lá. Olá! Oi, Marion. Tudo bem, Zanin? Tudo certo, me escuta bem? Escuto bem também. Tá me escutando bem? Perfeito, perfeito. Ah, legal. Eu tô vendo que o Hermes está entrando. O Hermes foi nosso convidado na outra live. O pessoal já vai mandando aqui de onde que vocês estão falando. Tô vendo que já tem gente de Santa Catarina. Tem gente, olha ali, ó, Juca, boa tarde. Início de noite aqui para nós. Olha nós aqui no Paraná, olha aqui, ó. Frio, camisa térmica. Estamos em 14 graus, daqui a pouco vai para 13 graus às 10 horas da noite, chuva que não para, e assim nós vamos. Hoje aqui está mais agradável, 21 graus em Chapecó. Olha, não, para nós, frio de novo, ó, Castro, tô vendo o pessoal de Minas. Olá, acabou de compartilhar a live. Ah, legal. Olha, o João tá falando ali, ó, Chapecó. Quem quiser ir compartilhando a live, gente, é só clicar aqui nesse aviãozinho e ir mandando para os colegas pra gente ir compartilhando a live para chegar conteúdo. Foi uma live que vocês me pediram muito. A gente fez o convite pro Zanin, ó, Sinop também tem gente. Então já o pessoal tá participando, já digo para vocês compartilharem a live, já vou adiantar quem quiser ir fazendo perguntas também ao decorrer da live. O Zanin vai estar respondendo para nós, mas tem gente do Tocantins, então estamos aí com Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Sul do país aí, Zanin. Olha a responsabilidade aí hoje, hein? Ixi, nem fala, nem fala. Mas então vamos lá, gente. Zanin, quero te agradecer por ter aceito o nosso convite. Para nós é um prazer. Nós estamos falando aqui Zanin, mas na verdade é Júlio Ricardo Zanin, né? Então é um prazer tê-lo aqui conosco para a gente falar desse assunto que foi tão pedido aí para nós. Em relação a pré-secado de milheto, utilização de híbrido de milheto para pré-secado, né? Então, boas-vindas, Zanin. Muito obrigado por ficar aí essa uma hora compartilhando com nós todo o seu conhecimento nessa área. Marion e a todo o pessoal que nos acompanha, é um prazer enorme, uma oportunidade única da gente debater um pouquinho sobre esse assunto. Eu tive a oportunidade de acompanhar a live do colega, né, do Hermas, lá do Rio Grande do Sul, posicionando, né, o nosso híbrido para as questões relacionadas a pastejo, né? E a gente quer contextualizar várias questões e tal, porque nós entendemos, né, e temos posicionado ele para outros usos, né, que é o pré-secado, que a gente vai estar discutindo hoje, e também uma oportunidade desse material ser utilizado para silagem, que provavelmente pode ser uma outra live aí, né, Marion? Sim, isso. Com certeza essa demanda já vai vir, né? Zanin, então fala para nós um pouquinho que região que você atua e conta rapidamente da tua experiência profissional. Bacana. Eu sou agrônomo de formação, né, egresso da UDESC, Universidade lá de Lages. Eu estou indo para 35 anos de estrada, 25 dos quais eu trabalhei praticamente com a cultura do milho.
Nessa cultura eu tive a oportunidade de conhecer todas as possíveis áreas aí, comercial, marketing, desenvolvimento de produto, fui responsável técnico por laboratório e tive a oportunidade de trabalhar com a pesquisa também, né? Onde a gente fez extração de linhagens, síntese de híbrido, e quando eu falo a palavra híbrido, né, foi ela que me conectou ao projeto Atos Sementes. Então, desses últimos 10 anos, eu comecei a me envolver mais com a questão das plantas forrageiras, e de 5 anos para cá, na condição de representante comercial, é o tempo que eu tenho de Atos Sementes. E eu peguei exatamente, né, quando eu cheguei na companhia, eu peguei exatamente o momento do lançamento, né, do nosso híbrido de milheto, o ADRF 6010 Valente, que a gente caminhou junto nesse período aí no mercado. Eu tenho responsabilidade hoje pelo que nós chamamos de Paraná Oeste, né, onde temos um distribuidor em Cascavel, a Dimenal, o outro no Sudoeste, que é a Nutrimed, e 2 distribuidores em Santa Catarina, um na região de Rio do Sul, a rede distribuidora, e aqui na sede onde eu fico, em Chapecó, o distribuidor Agroconfortim. A gente faz um trabalho bacana aí com o suporte dos nossos parceiros aí. Legal, e aqui na nossa região é a Genari, né, que fica representando a questão da marca, né? Então, vamos... na live passada, nós comentamos junto com o Hermes a utilização do híbrido de milheto, da cultura do milheto em si, né, para pastejo. E aí veio uma chuva de perguntas, nós trabalhamos muito aí no último mês com a nossa Masterclass, que nós fizemos decifrando o pré-secado, aí nós lançamos o nosso curso sobre pré-secado, e aí conectou tudo, né? Conectou a live do milheto, o pessoal perguntando sobre a utilização para o pré-secado, e aí, Zani, responda para nós, milheto pode ser utilizado para pré-secado? Eu poderia dizer para ti sim, e a gente... Mas você me permite contextualizar uma série de questões que vão finalizar com um outro sim bem robusto que eu quero dar a essa tua pergunta, tá? Com certeza. Então, assim, ó, quando a gente olha a questão da cultura do milheto, né, e nós voltamos um pouco lá atrás, a gente ainda encontra algumas situações de mercado, com produtores principalmente, né, falando do capim italiano, que era aquele milheto comum, lá de trás, né? E se a gente fizer uma analogia, né, em cima das chamadas plantas anuais de verão, das forrageiras de verão, e voltarmos lá atrás, nós temos a presença do milheto comum. E ele cumpriu o seu papel naquele momento, né? A gente teve a presença de alguns sorgos, né? Poderíamos citar bons exemplos aí de sorgos que também tiveram a sua presença naquele momento de mercado, né? Eu trabalhei numa empresa que trouxe para o mercado brasileiro o chamado sorgo BMR, né? Que melhorava a fração hemicelulose, melhorando questões de digestibilidade, de consumo. Foi um momento importante para o mercado, né? O capim-sudão também teve a sua importância. Eu sempre falo, já é coisa um pouco do passado, porque a gente, quando nós lançamos a nossa variedade de milheto, o ADR 500, né, o Supermassa, ele já trouxe 4, 5 pontos percentuais de proteína a mais, ele trouxe um maior número de pastejos. Então, são coisas naturais, né? E para mim, que trabalhei com pesquisa, é um processo natural essa escadinha, né? E o grande salto, né, Marion, aconteceu agora de 4, 5 anos para cá, quando a gente lançou o híbrido de milheto, né? Representado hoje pelo ADRF 6010 Valente. E aqui me permite, né, fazer um reconhecimento ao nosso time de pesquisa na figura, né, na pessoa do seu Luiz Bonamigo, né, que quem trabalhou com pesquisa, como eu trabalhei, sabe o que é ir a campo selecionar uma planta. Então, quando a gente fala de híbrido, a gente sabe que existe um valor agregado, né? Quando você fala de híbrido, você fala de algo que se originou em cima de linhagens. Essas linhagens passaram por um processo de seleção lá nos campos de seleção, né? E se buscou características desejadas, né? Quais eram essas características desejadas, né, que se buscou nesse híbrido de milheto, representado pelo 6010, e que o Hermans muito bem lembrou para nós
pensando no objetivo pastejo, né? E ele fez essas menções para a gente. Rápido estabelecimento, né? Longevidade como pastagem, alto poder de perfilhamento. Claro, falar em perfilhamento de uma forrageira é um processo natural, mas esse material em si, a gente recebe imagens de produtores de plantas mais isoladas, já recebemos fotos com mais de 40 perfis. Então, isso suporta a recomposição dessa planta lá num pastejo e vai suportar a recomposição dessa planta quando o objetivo é pré-secado, né? Outras características que a nossa pesquisa buscou, a longevidade, né, como pastagem. Então, isso vai trazer naturalmente uma maior produção, seja em pastejo, seja em pré-secado, uma vez que ele tem potencial para um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto corte, né? E um grande diferencial desse material está exatamente nas questões de proteína. Nós não temos nenhuma planta anual de verão hoje que agrega, né, como o Hermans falou, 20 a 24%. É, 20 a 24% de proteína num pastejo, e no pré-secado a gente tem leituras de 14 até 18% de proteína. Isso é sensacional, né, para uma planta, tá? Então, essas características, né, como foi colocado na live sobre pastejo, que num primeiro momento fez e nós posicionar o material para pastejo, nos fez entender também que ele tinha características, né, que poderiam ser pontuadas ou posicionadas para o objetivo pré-secado. É claro que se eu for olhar o pré-secado como uso no Brasil, basicamente, né, no inverno se usava, e eu lembro né, do dessecando o pré-secado, que tu comentou muito, se usava temperadas de inverno, né? O azevém, aveia preta, aveia branca. No verão se usava... Na região sul, né? A gente já tem faz aí 30, 35 anos que se utiliza muito esses materiais para pré-secar, e a ideia é que a gente veja outras alternativas aí também em outras épocas do ano para complementar, né? Exato, você foi exatamente na raiz aonde eu queria chegar. Então, o que a gente tinha no verão? Perenes de verão, Tifton, Gigs, e hoje nós estamos trazendo uma anual de verão diferenciada, né? Que vai trazer resultados para o mercado, para os produtores, muito bons, né? Eu até, há pouco tempo, fiz uma apresentação sobre esse tema, e aí eu montei um slide colocando lá, que pré-requisitos a gente deveria ter, né, para encaixar o mileto nesse contexto, né? Ou o mileto ou qualquer outra planta. Bom, ela teria que ser uma planta de boa adaptação a pré-secado, que fosse economicamente viável, que tivesse um equilíbrio entre qualidade e produtividade e que contemplasse todas as etapas, né, que um pré-secado requer, desde o corte, o murchamento, enleiramento, né, o recolhimento, enfardamento e o armazenamento. E o mileto se encaixa nisso? Se encaixa perfeitamente nisso. Tá? E tem as questões também de capacidade fermentativa, né, da fórmula lá, de capacidade de fermentação, que é matéria seca, poder tampão, carboidratos solúveis, né? O mileto tem características? Perfeitamente, Marion. Eu ia comentar e agradeço o complemento da tua pergunta. Quando a gente fala de silagem de milho, fala de pré-secado, nós temos pelo menos 3 itens importantes a cumprir, né? O primeiro deles é a questão da matéria seca, percentagem de matéria seca. Bom, isso eu faço pelo processo de pré-secagem. Quanto é para mileto? 45%. Né? A gente pode até discutir mais depois sobre isso. Uma outra questão importante é o chamado nível de carboidratos solúveis em água, ou seja, o CSA. Só que o CSA, ele não dá para ser olhado isoladamente, ele tem que ser olhado dentro do contexto que ele está, que é os chamados carboidratos não fibrosos, né? O CNF, que é CSA, os solúveis em águas, e os insolúveis em águas, né? E os solúveis em água, basicamente, são açúcares e amido. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma referência que é a silagem de milho, tem 45 a 48% de CNF. Quando eu pego as plantas forrageiras que não têm grão, né, 10 a 11% é o que elas costumam apresentar de CNF. Só que o 60 a 10, ele parte de leituras de 12, nós já tivemos leituras de 14, 16, mais de 17% de CNF. Quando eu tenho, numa planta que não tem grão, um CNF alto, isso é energia
prontamente disponível para bactérias do rumen. Primeiro ponto positivo. O segundo, né, que vai contemplar o terceiro item desses 3 pré-requisitos, que é baixar rapidamente o pH relacionado à questão de poder tampão. Quando eu tenho uma planta com CNF mais alto, eu consigo mais rapidamente baixar o pH, ou seja, eu não tenho restrições na questão de poder tampão relacionado à cultura do mileto. Então... Oi, desculpa, Marion. Baixou rápido o pH, vai ter uma melhor conservação. E outro ponto, tendo os carboidratos solúveis, eles são, né, para contextualizar, uma espécie de substrato para as bactérias acidoláticas, que são as importantes aí para produzir o ácido lático, para aí conseguir, que é um ácido forte, e conseguir reduzir o pH rapidamente, né? Então aí perfeitamente. Contextualiza tudo a utilização do mileto. Então, assim, até me desculpe se eu me delonguei, mas agora eu vou responder a sua pergunta com um sim bem robusto. Dá para usar o mileto? Dá. E principalmente o material com as características que tem um 6010, porque ele é diferenciado. Né? Não é porque é nosso, né, da companhia, da Atom, mas realmente é um material que atende na íntegra todos esses requisitos, essas condições que a gente veio até o momento abordando. Na verdade, como você contextualizou, né? A utilização dos híbridos de mileto por uma evolução genética aí, né? E isso é um ganha-ganha, um ganha para todos os lados, e principalmente o objetivo de todo mundo é trazer para o produtor híbridos, materiais que entreguem mais qualidade, né? Aproveitando, Zanin, como tem gente do Brasil inteiro aqui, conta para nós, assim, questão de época de semeadura, esse mileto pode ser utilizado em todas as regiões do país? Quando plantar esse mileto? Eu posso utilizar safra, safrinha? Quais são os pontos relacionados a esse aspecto? Pode, Marion. O mileto tem uma amplitude de adaptação muito grande, né? Até em função da sua origem a nível de África, né? Nós hoje posicionamos ele no Brasil todo. Nós temos representantes em todas as regiões e o material se posiciona muito bem. Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, São Paulo, Paraná, aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, como o Hermas comentou com a gente, tá? Então, essa amplitude de adaptação dele também, né, o transforma numa planta de grandes ganhos em todas essas regiões, tá? Em termos de época de semeadura, né, a gente tem como regra, né, em termos técnicos, né, com base até na temperatura basal, né, lembrando lá do milho, que é 10 graus, e do mileto, que é na casa aí dos seus 15, 16 graus, o porcionamento normalmente é a partir do mês de outubro, né? De outubro até fevereiro, meados de março, aí, alguns cultivares que nós temos aí para formação de palhada. Então é nesse período, né, que ele pode ser plantado. Com o objetivo de pré-secado, a gente pode depois detalhar um pouco mais, né? Mas em termos de posicionamento de plantio, seria isso. Deixa eu aproveitar, porque aqui na nossa região, como que acontece a estrutura do produtor de leite, por exemplo? Ele vai plantar o milho em setembro, ele vai colher para silagem por volta de janeiro, aí no meados de janeiro, e aí em abril ele vai plantar a cultura do inverno. E nesse período, que é meio de janeiro até abril, é como se fosse um vazio forrageiro aí, e nós temos uma aveia que se adapta a uma semeadura do cedo. O mileto se encaixaria para pré-secado nesse momento, aqui na nossa região, nessa safrinha, que é onde que tem uma demanda muito grande pelos produtores aqui da nossa região? Perfeitamente, Marion. E é exatamente aí que nós estamos enxergando, entende? Bom, daqui a pouco um produtor pode perguntar, mas se eu quiser fazer um pré-secado mais cedo, pode? Pode! A partir de outubro pode. Mas nós estamos enxergando exatamente esta janela, porque não só aí na região, mas pensando praticamente em todo o sul, que é onde eu conheço mais, o primeiro plantio para produção de alimento lá na propriedade leiteira ou de gado de corte é silagem de milho. Ponto pacífico, a gente sabe disso. Exatamente. Aí você me falou que é mais meados de janeiro, um pouquinho mais para frente, que colhe essa silagem. Para nós aqui, a partir de meados de dezembro até meados de janeiro, você retira essa silagem. E é exatamente nessa janela que a gente entende
que nós temos uma enorme oportunidade com o 6010, né? Para esse encaixe, tá? Para que você possa fazer um primeiro bom corte, sim. Se as condições forem favoráveis, você vai fazer um segundo. Se as condições ainda forem favoráveis, como a gente tem tido, né, às vezes calor, umidade, nos meses de março, abril, tu pode ir para um terceiro, um quarto corte. Ainda são coisas que nós também estamos avaliando. Mas a gente tem algo muito bacana, uma ferramenta muito legal para a produção de forragem nessa janela. Olha, veio uma pergunta do Alex aqui, que justamente acho que a gente consegue contextualizar o que nós estamos falando. Qual a necessidade hídrica do milheto em comparação com o milho que é seu concorrente direto hoje? Antes, Aninha, de você responder, quero fazer um adendo aqui. Depende, o depende sempre vem. Porque se a gente pensar em utilização, pode ser que, se a gente for utilizar na safra, ele seja um concorrente de época de plantio. Mas em relação à parte nutricional, se Zanin me permite fazer esse adendo antes de responder a parte hídrica, Alex, ele não é um concorrente do milho. Por quê? Porque o milho é a base volumosa, energética das dietas. O milheto, nesse caso aqui que nós estamos falando, para pré-secada, ele é um complemento, porque ele funciona com uma base volumosa proteica. Proteica, exatamente. Um pré-secado, né, Zanin? Nós estamos aí fazendo esse corte com um material com um excelente nível de proteína, né? Ele se trabalha complementando aí. E com um detalhe, tá? Eu vou responder isso antes de falar na questão do uso da água. Um detalhe muito importante, né, para o colega que perguntou. Hoje nós temos um índice novo que é utilizado para avaliar qualidade de fibra, digestibilidade de consumo, chamado TTN-DFD, que é digestibilidade no trato total. E esse é um grande diferencial dos milhetos. Tá? Ele tem, a gente pode até comentar depois alguma coisa sobre bromatologia, mas vou de novo usar uma referência. Uma silagem de milho pode me dar uma leitura de TTN-DFD da ordem aí de 40, 45, 48%. As leituras que nós temos de TTN-DFD de um 60-10, elas partem de 52, 53, chegam a ir a quase 70%. Se você correlacionar isso com a digestibilidade da FDN em 48 horas, que é um índice hoje referência, né, vai fazer com que a gente tenha uma fibra de altíssima qualidade, de alta digestibilidade, que aumenta consideravelmente a taxa de passagem, ou seja, ela é um complemento proteico e um complemento de qualidade de fibra a uma silagem de milho, por exemplo. Zanin, já que você citou o TTNFD e a DIV-FDN, que hoje o novo NRC está usando a DIV-FDN 48 horas, que você citou também, eu fui pesquisar esses dados, estava vendo a qualidade bromatológica no milho, esses dados são de DIV-FDN 48 horas, em torno de 50%, e no milheto está chegando a 65%. Então, exatamente, valores bem altos aí da cultura do milheto, do híbrido de milheto, que pode estar trazendo para nós excelentes ganhos de leite ou de carne, né, gente? Porque maior digestibilidade e maior proteína, ele vai dar maior produção de leite ou maior produção de carne, dependente do sistema que você está trabalhando, né? É muito comum, Marião, só complementando, principalmente para quem utiliza para pastejo, a gente receber, né, feedbacks dos produtores. Olha, eu saí de um capim sudão, entrei no 60-10, o meu leite aumentou 1,5, 1,8, 2,2 litros de leite puro animal dia. Isso é uma fala comum que a gente escuta, tá? Saindo de um sudão para um híbrido de milheto, né? Que isso tem comparável, né? Melhoramento genético aí muito, muito interessante. Zanin, tá vindo várias perguntas. Deixa eu responder rapidamente a questão da água, tá? A planta referência, né, do uso de gramas de água para transformar em gramas de matéria seca é o sorgo. Tá? Se eu pegar um trigo, preciso de mais de 600 gramas para 1 grama. Um milho, mais em torno de 500 e poucas gramas de água para transformar em 1 grama de matéria seca. Tá? O sorgo, em torno de 300 e alguma coisa. E o milheto, nós temos em torno de 280, 290 gramas
de água para transformar uma grama de matéria seca. Então, ela é extremamente eficiente nesse processo, até com base na sua origem na África, né? Então, tem muitas perguntas aqui. Vamos aqui por partes para a gente não se perder no nosso eu vou linkando aqui. Nós vimos que o milheto pode ser utilizado para pré-secado, de acordo com suas características. E aí, falando um pouquinho de implantação, Zanin, e aproveitando a pergunta aqui do FS Prioto, ele perguntou assim: qual a recomendação de adubação de base e cobertura de milheto em área de milho pós-silagem, né? Então, acho que é isso. Depois de cortou silagem, vai utilizar o milheto. Se tem como fixar, né, alguma recomendação, porque tem diferença de áreas em relação a isso. E conta para nós, assim, se densidade de semeadura tem diferença do milheto para pré-secado e em relação ao pastejo, qual é o espaçamento que tem sido utilizado? Tá, vamos lá. Bom, a milheto é uma gramínea, né? Ela é uma C4 e um híbrido e ele responde muito bem. Então, de novo, né, se a gente fosse aqui fazer uma receita de bolo, né, eu tranquilamente falaria para o produtor: olha, coloca 300, 400 quilos de adubo por hectare de uma fórmula que você está acostumado a utilizar para silagem de milho, 9,33,12, 5,20,20, 5,25,25, enfim, pode usar como referência o que se usa hoje para um bom milho produtor de silagem. Você pode colocar isso para um 60-10, porque ele vai responder a contento, tá? Então, como adubação de base seria isso, né? Manejo de adubação de cobertura, né, é extremamente importante, né? Nós vamos usar a ureia como referência, pelo menos, né? E eu acho que o Hermans deve ter comentado, a cada 2 pastejos, e aí a cada corte, ou a cada um segundo corte lá de pré-secado, você usar pelo menos aí uns 100 a 150 quilos de ureia, né? Nós estamos falando em 40, 50, 60 pontos de N, né, de reposição. Mas o mais importante, né, é associar enxofre a esse nitrogênio, né? Quando a gente fala que esse material tem a possibilidade de nos dar, num pastejo, 20 a 24%, num pré-secado 14 a 18%, né, eu tenho que dar os 2 precursores da síntese de proteína na planta, que é nitrogênio e enxofre, tá? Então, creio que adubação, assim, tentando dar uma receita, seria isso. Em termos de implantação, né, a gente observa muitas áreas sendo utilizadas semeadoras de inverno, né, com um espaçamento de 17 centímetros, tá? Mas na saída, né, dessas áreas de silagem, não é pouco comum também o produtor utilizar a plantadeira de milho lá com espaçamento de 45, 50, 60 de espaçamento entre linhas, tá? Bom, variando isso, né, o que a gente tem que pensar é no que vai nessa linha por metro. E aí está uma grande questão, né? Nós não podemos pegar essa nossa lavoura de milheto e no meio do caminho decidir que eu vou transformar ela em pré-secado. Não é uma boa saída. Eu tenho que implantar ela. Essa é quase que um preponderante. Eu tenho que implantar ela para este objetivo. E aí, resgatando também lá do pastejo, né? Lá eu quero 800 mil plantas por hectare, né? Se eu for pensar nele para silagem, 300 mil plantas por hectare. Se eu for pensar em pré-secado, eu tenho que ir lá para casa de 180, 200 plantas por metro quadrado. Ou seja, eu tenho que ir lá para casa de 1,8, 2 milhões de plantas por hectare, tá? Eu não vou perder a capacidade de perfilhamento do material, lógico, vai perfilhar um pouco menos, mas ele ainda permanece perfilhando, o que vai colocar folha no processo, né? E o fato de você trabalhar com uma população de planta mais alta vai conseguir fazer com que a gente reduza a espessura de talo. Nós tivemos uma área aqui grande de 80 hectares, conduzida aqui em fevereiro desse último ano, que nós obtivemos talos de 0,62 centímetros, quer dizer, quase que talo de azevém ou de aveia aí no período do inverno. E isso vai contribuir muito, né, no momento em que a minha segadeira estiver lá cortando, tenha ela ou não um condicionador. E isso é um preponderante para a gente caminhar na direção, né, da pré-secagem adequada desse material.
Isso foi um ponto bem interessante que o Zanin comentou, pessoal, porque o como ele fica com bastante água. E aí você reduzindo isso, você acaba acelerando o processo de pré-secagem, né? Zanin, conta para nós assim, quanto tempo tem dado entre fazer a semeadura até o primeiro corte? Ah, ok. Boa pergunta, Mariel. Bom, eu vou te contar uma situação de um resultado excepcional, né, que a gente pode considerar até um pouquinho fora da curva. Nós fizemos uma vez uma área demonstrativa aqui de quase meio hectare na participação de uma feira, tá? E, claro, uma adubação adequada, 350 quilos de adubo por hectare, ureia, né, em cobertura, e o material com, olha só o que eu vou te falar, hein? Com 35 dias, ele estava na altura que nós recomendamos o corte para pré-secado. Tá? Choveu bem, calor, né? Uma gramínea, um milheto adora isso. Tá? 35 dias. Bom, eu posso apregoar que é isso? Não, a gente está conhecendo muito ainda, né? Nós tivemos outras situações, tipo esse último ano que nós tivemos uma condição de seca, né? A gente já fez o primeiro corte aí na casa de 45, 48 dias. Então, nós acreditamos, né, pelo mix disso, que a gente deve ter esse primeiro corte num 60-10 acontecendo com 40, 45. Vamos extrapolar uma condiçãozinha de seca, 50 dias, tá? Para esse primeiro corte. Vamos colocar esse intervalo aí, né? E aí, um segundo, um terceiro corte, como você vai já partir essa segunda planta de uma soqueira resguardada, né? Questão de resíduo, que a gente pode comentar também aí, que nós preconizamos 15 a 20 centímetros. Saído desse resíduo, a gente acredita que em intervalos de 25 a 30 dias você tem a recomposição dessa planta, tá? Porque uma coisa chama muito a atenção dos produtores nas feiras, né? Que você faz aquele corte uniforme, óbvio, mas ele chega a crescer 6 centímetros, Marion, por vezes de um dia para o outro, tá? Lógico, uma área com uma boa base, com cobertura, né? Mas é impressionante a capacidade de recomposição da planta que tem o 6010. Aí, aproveitando então, Zanin, conta para nós assim, qual é a altura que tem sido preconizado para cortar e em relação a resíduo. A gente sabe que a utilização de deixar um resíduo, principalmente quando nós vamos fazer mais cortes, é primordial, né? Então, qual a altura de corte e a altura de resíduo do milheto? Perfeito, perfeito. A gente entende que hoje, né, para você ter um equilíbrio de produtividade, bolas por área, né, por hectare, por área, e qualidade, né, trabalhando com uma planta sempre relativamente jovem, né, a altura de entrada 90 a 100 centímetros, tá? E o resíduo de 15 a 20. Né? Se conseguir até um pouquinho mais, melhor. Mas aí entra o desafio, né, da parte de operação de máquina, que não é tão simples assim você segurar, né? Porque muitas vezes você tem que fazer essa área aqui, tem que partir para outra, mas se conseguirmos esse 15 a 20, nós vamos ficar com uma soqueira com um volume de folhas até interessante, né? E que com esses carboidratos, né, de reserva ali na soqueira da planta, vai recompor essa planta, né, porque ela entra em atividade fotossintética rapidamente, vai recompor essa planta de uma maneira bastante interessante. E essa altura de 90 a 100 centímetros, para o perfil de planta, que tem o 6010, que ele tem uma constituição de folha, de baixo até em cima, você vai ter nesse teu pré-secado uma presença de talo, sim, mas muita folha, de alta densidade. E isso é de altíssima digestibilidade e o sinônimo disso é mais leite e mais carne. Aí a gente aqui já respondeu a pergunta do João Penteado, que perguntou como fica a base do corte, então é 15, 20 centímetros e não traz sujeira para a leira. Isso é um ponto importante no processo operacional, né? A altura de tem que ser regulada, né, Zanin? Perfeito. E aí a gente pode medir isso por um índice lá na bromatologia, né? Que é cinzas, né? Cinzas. Que o ponto de corte é 11%. Qualquer coisa numa análise bromatológica acima disso, o meu enleiramento não foi bem feito, né? Eu devo ter jogado alguma terra para dentro do contexto. Qualquer coisa, né, que eu leia lá de 11 para baixo,
essa minha etapa do processo da pré-secagem, do pré-secado, né, foi muito bem feita. E tem outro ponto, né? Levar a terra para o silo pode ter proliferação de Clostridium, e isso tem um pouco. Perfeito. O... Pode falar assim? Não, que eu ia comentar, né? Quando a gente analisa a bromatologia, nós temos que ir lá olhar o perfil de fermentação, né? Sim, com certeza. E a ação de Clostridium a gente pode ver pela participação de ácido butírico. Exatamente. O João perguntou assim, seria interessante então misturar silagem de milho com silagem de milheto? Daí, eu não sei se no silo ou na dieta, né? Na dieta, tá? É uma área que eu não conheço bem, né? Mas aí a gente tem os nutricionistas, tem o pessoal que trabalha com balanço de dieta, tendo em mãos, né? Bromatologias que referenciem o que cada alimento está nos dando. Para o colega que perguntou, a gente acredita fielmente nisso, entende? De você fazer essa associação de uma silagem de milho, base energética, uma silagem de um 60-10, base proteica, qualidade de fibra que ele vai aportar no processo. Olha, isso sem sombra de dúvida vai ser muito interessante. Porque vamos lá, né? Uma holandesa de 600 quilos precisa quanto de proteína? 14 a 16%. Nós estamos trazendo uma planta que aporta disso para mais. Então, a gente está mexendo no custo de produção desse leite. Nós estamos trazendo, pressionando uma das variáveis, né, que é a proteína do concentrado ou mesmo o consumo de silagem para baixo. Então, são ganhos diretos e indiretos que o produto, né, que o 6010 pode aportar aí, né, aos produtores. E sem falar que agora a gente sabe que sempre o produtor de leite trabalha numa margem de centavos aí na produção de leite. E os custos estão cada vez mais elevados, principalmente quando a gente pensa na parte dos concentrados, que é a questão do fubá de milho ou também o farelo de soja, que é a complementação proteica, né? E isso, otimizar a produção de forragens, com certeza é um fator aí de redução de custos de produção no leite ou na carne. Perfeito, mano. Perfeito. Eu até talvez não seja a pessoa mais caracterizada para falar isso, né? Podemos até depois entender melhor com a companhia, mas eu recordo, quando eu entrei na empresa, as primeiras informações que me chegaram, durante o processo de avaliação e definição do 6010 como material comercial, teve em algumas fases do processo de produção, pensando em pastejo agora, tá? Em que se fez rações com 12% de proteína. 12%. Porque ele estava entregando todo o restante que era necessário. Tá? Não dá para generalizar isso, é óbvio, né? Mas mostra que a gente tem algo muito bom em mãos, né? Que, se bem manejado, ele vai entregar em determinados momentos. Então, para quem trabalha com balanço de dieta, sem sombra de dúvida, você vai ter momentos em que você vai poder ter uma economia, né, com a proteína do teu concentrado, fornecendo isso através dessa planta, né, via pastejo, via pré-secado, que é o tema de hoje, né. Zaninho, o Lucas perguntou para nós aqui, posso fazer até quantos cortes para o pré-secado depois de ter plantado o milho que foi colhido em janeiro? Tá. Bom, Lucas, assim, vamos lá. Nós vamos entregar um primeiro corte. Se tiver condições, vai ir para um segundo, pode ir para um terceiro, pode ir para um quarto corte. Eu não tenho hoje como te precisar, porque depende muito de manejo. Eu adubei base, eu adubei cobertura, né? Quais as condições de clima que aconteceram? Uma coisa é fato, a planta tem gema e tem potencial para se recompor. Tá? Então, se as condições, o conjunto de condições forem favoráveis, a gente pode ir longe. E que também, às vezes, né, Zanin, é um ano que esfriou mais cedo, a gente não tem como pré-definir isso. E outro ponto, depende do manejo, do planejamento forrageiro, né, que você vai fazer. Às vezes vai fazer a implantação em abril da cultura de inverno, ou vai fazer a implantação em maio da cultura do inverno, porque isso depende lá também do planejamento do próxima safra de verão. Então tem que estar tudo conectado aí, né? E assim, a gente ainda tem dados, né, que nós estamos levantando, mas quando a gente olha para trás e enxergar a questão de pastejo, não é pouco comum eu plantar esse material em outubro e em função de condições de clima, como a gente já teve aqui no sul,
e o Hermans deve ter reportado, eu não recordo agora, de você atravessar março, abril, maio com esse material a campo sendo pastejado. Então isso mostra que tem potencial, né, para ir longe. O conjunto de condições é que vai determinar se isso vai acontecer ou não. Mais cortes, né? Voltando um pouquinho, porque tá tendo várias perguntas, daí eu tô indo. Bacana, bacana. Vamos tentar responder todas aqui. Quando nós comentamos em relação à quantidade de plantas por metro quadrado na implantação, o Rodrigo perguntou para nós mais ou menos quanto isso dá em quilos por hectare de semente. E se ótimo. pode ser a lanço, ao invés de ser na linha que nós comentamos o espaçamento, como fica isso a lanço? Para o pré-secado. A lanço, Rodrigo, eu não posicionaria, não é o nosso posicionamento, tá? Vamos falar em pré-secado, vamos falar em plantio em linha, né? Estabelecendo bem, tá? E essa população de planta, ela vai certamente te consumir, a apresentação do produto comercial são sacos de 15 quilos, né? Ela vai te consumir alguma coisa aí entre 18 a 20 quilos de semente por hectare, para implantar uma área para pré-secado. E ainda na pergunta do Rodrigo aqui, ele falou em relação, ele perguntou a altura de corte, nós já comentamos sobre isso, e no caso das cegadeiras que não conseguem cortar a uma altura de 15 a 20 centímetros, vai atrapalhar muito o rebrote? Vai limitar. A gente pode fazer um paralelo disso com aquela história de piquetes, né, para pastejo, né? A história de rapar o piquete, né? E deixar, né? Quanto tempo eu levo de um piquete rapado para mim recompor ele aqui, para que daqui eu entregue um ciclo de pastejo. Muitas vezes é ao mesmo tempo, né? Então, quanto mais eu estressar essa planta, quanto mais eu pastejar ela mais baixo ou cortar ela, né, de pré-secado mais baixo, eu vou levar um tempo maior para a recomposição dela. É aí que de repente eu posso perder talvez um corte, né? Como eventualmente eu posso perder um ciclo de pastejo. E eu sempre comento, né? Um ciclo de pastejo ou um corte me representa X mil quilos de matéria seca. Se eu pegar uma regrinha básica lá de uma bromatologia que fala aqui, né? Estou levando isso agora para a receita de bolo. 1 quilo de matéria seca me dá 1 litro de leite. Cada quilo de matéria seca que eu perco num processo desse, eu estou perdendo produção em termos de leite, né? E nesse trabalho que vocês fizeram, teve mais uma pergunta aqui em relação à produção, quantidade de bolas produzidas. Gente, a gente sabe que isso é variável e dentro da utilização do pré-secado de milheto, ainda nós estamos desenvolvendo, nós vamos desenvolver um trabalho em conjunto em relação a isso para a gente conseguir realmente entender melhor toda essa dinâmica do milheto, né? No que vocês têm acompanhado, quantas bolas por hectare, o pessoal adora saber quantas bolas produziu, né? Bolas de quantos quilos? Vocês têm abundado assim, Zani, nesse que vocês acompanharam? Vocês chegaram a medir quantas bolas? Tem. Nós tivemos uma área que a gente interagiu muito aí agora no último verão, né? Um plantio até relativamente tardio, tá? Basicamente em cima de resteva de milho do verão, ou seja, não foi feita adubação de base, não se trabalhou com cobertura de nitrogênio e se teve uma condição de clima bastante limitada, assim, a ponto que a primeira época que foi plantado em 25 de fevereiro deu somente 60 milímetros de chuva, tá? Nessa primeira área, né, o material se comportou tão bem, a gente colheu 14,32 bolas de 610 quilos por hectare, com um corte. Tá? Isso é... Na segunda... É bastante. Se nós colocar lá isso e for transformar isso em quilo de matéria natural, né? Matéria seca, e o quanto representou, ele deu, eu me lembro agora, puxando pela memória, quase 90 quilos de matéria seca, né, por hectare dia, considerando, né, quando foi realizado o corte. Isso é muito bom, frente a toda a condição. Eu vou repetir. Plantio de 25 de fevereiro, 60 milímetros de chuva, sem adubação de base, sem cobertura. Então, eu me permite fazer menção a um colega que você conhece, o Wagner Beskov, da Transpondo. Ele trabalha com consultoria com a gente, eu dividi esses dados com ele, ele falou, olha, Zanin, se quem fez esse pré-secado trabalhasse com qualidade para venda, poderia, sem sombra de dúvida, agregar
30% a mais que um pré-secado acho que de Azevém, me parece, 50% a mais que um pré-secado de Tifton. Foi uma referência assim que ele fez, né, pela produção e pela qualidade que o material apresentou, tá? A segunda área dessa produziu menos, porque aí a seca já afetou mais. Mas na média de 60 hectares, ele deu 10,13 bolas de 600, 610 quilos. A gente considera algo bastante robusto. É muito bom. Ó, o Ederson, que é um colega que trabalha também com a cultura de milheto, ele está perguntando aqui para nós. Sendo o milheto uma planta fotossensitiva, se demorar muito para cortar no outono, não vai cortar o material florescido e, consequentemente, com menor qualidade bromatológica? Não, uma boa pergunta. O milheto tem algum nível de interferência de fotoperíodo, sim. Tá? Tanto que se a gente pensar, por exemplo, vamos lá no colega Marildo, lá no Mato Grosso, que ele planta para gado de corte, para silagem, o 6010 em outubro. Essa planta atinge 3 metros, 3 metros e meio, até 4 metros às vezes. Né? Quando a gente vem para o sul, você passa a ter um pouco de interferência. Agora, nós vamos ter uma planta que vai ter um tamanho reduzido só se eu entrar plantios lá de final de março para abril. Aí, naturalmente, eu vou ter uma planta que vai reduzir o seu tamanho. Mas, de novo, essa planta que eu estou trabalhando na altura dela para pré-secado, é difícil, e pela longevidade que ela tem, que é uma característica dela, né, de florescer numa condição normal de um plantio de outubro para nós aqui, se eu deixar ela crescer, ela vai lá, principalmente aqui no sul, né, dessa região aí dos Campos Gerais para baixo, ela vai levar mais de 90 dias para começar a largar as primeiras estruturas de florescimento. Então, não acredito que a gente tenha uma planta que, por fotoperíodo, vá florescer, né, no ponto que nós cortamos ela para pré-secado. Isso não deve acontecer. Legal. Então, vamos contextualizar aqui, que já está vindo algumas perguntas. Não, nós podemos sim, gente, para quem está chegando agora, utilizar o milheto para silagem pré-secada. O ponto de corte é em torno de 90 a 100 centímetros de altura, com um resíduo de 15 a 20 centímetros, se possível mais, mas a gente sabe que às vezes já foi uma pergunta operacional da segadeira, ele pode interferir. Recapitulando, Zanin, qual o teor de matéria seca para recolhimento? Porque a gente sabe que pré-secado tem o ponto de corte e tem o teor de matéria seca para recolhimento. Recapitula para nós aí. Vamos lá. A gente tem preconizado a casa dos 45%, tá? Alguma coisinha acima, alguma coisa abaixo, mas 45%, né? Tem máquinas que têm como determinar isso, então é interessante. E também existe uma forma prática, né? Você pega uma massa, né, do material e torce, né? Se ele voltar rápido demais, ele está muito úmido ainda. Se você torcer e ele quebrar, aquela coisa que você percebe que está seca, provavelmente você já avançou o ponto. Se esse retornar ao formato normal se dá num movimento meio que de câmara lenta, você tem uma correlação bastante grande disso com essa casa aí dos 45%, que seria o ideal para pré-secado de milheto. O Rodrigo Loz é um prestador de serviço aqui da nossa região. Esses dias nós estávamos fazendo isso, só que nós estávamos fazendo em também. Ele falou para nós que o Rodrigo trabalha há 28 anos com prestação de serviço com pré-secado. Então, para nós tem que formar o charutinho, né? Mas assim, gente, isso são métodos práticos para a gente observar no campo. Qual que é o ideal, né? O ideal é nós utilizarmos alguns métodos práticos e alternativos, mas que são extremamente eficientes e mais eficientes do que o nosso olho, né? Pode ser feito no Coster, no micro-ondas, na Air Fryer. São todas possibilidades aí. Nós estamos fazendo com frequência pré-secado na nossa região e mesmo assim eu prefiro não confiar no olho e ir na certeza, porque, né, gente,
O teor de matéria seca, como nós comentamos lá no começo, 3 fatores são extremamente importantes para a gente ter uma boa capacidade fermentativa, que é os carboidratos solúveis e que é o poder tampão. São coisas intrínsecas da planta, a gente já comentou sobre o milheto, né? E a gente não pode mexer. Mas o teor de matéria seca é o que a gente consegue trabalhar. Então, nós conseguindo um teor de matéria seca adequado, a gente está aí garantindo um bom processo fermentativo e, claro, a gente vai conseguir conservar todas essas características que o Zanin está contando para nós, né? Que é a questão da alta digestibilidade da fibra, da proteína bruta, porque quando a gente ensila, a gente conserva o material, o que a gente quer? A gente quer manter as características da planta in natura mais próxima, conservada. Mas para isso são vários processos fermentativos, né, Zanin? Não, perfeito. Isso aí vai refletir lá na tua análise bromatológica, né? E eu sempre digo, é o mesmo conceito que se aplica lá à silagem de milho, né? Bom, eu estou com uma lavoura excepcional, então não vou errar nessa fase agora de cortar e levar isso para dentro do silo. O milheto lá, o 6010, está exuberante no campo. Não vamos errar nessa fase de cortar, pré-secar e confeccionar essas bolas, né? Não vamos perder nessa etapa. A gente tem tudo na mão, então corta, faz uma adequação da pré-secagem, da matéria seca e usufrui dos benefícios que o material tem a entregar. Exatamente. E lembrando, né, gente, que compactação, vedação, a utilização de um bom plástico ou de uma boa lona, se você for fazer isso no silo trincheira, com recolhimento com ensiladeiras, são todos fatores aí que não podem se deixar de serem utilizados, né? Hoje nós estamos comentando sobre o híbrido de milheto pré-secado, mas todas essas premissas básicas aí de qualidade de silagem, elas devem ser mantidas, né, Zanin? Perfeito, perfeito. E vai refletir, a hora que você fizer uma bromatologia desse material, e a gente fala muito que tem que ser feito, né? Quer dizer, eu estou fazendo pré-secado, o que eu estou vendendo? A bromatologia vai indicar o que eu estou vendendo, né? Estou vendendo uma boa quantidade de nutrientes, estou vendendo água, né? Fica a pergunta, né? E o Carlos perguntou para nós qual o potencial em volume, toneladas desse material em baixa altitude. Vocês têm alguns dados assim? Tem. Essa área que nós conduzimos aí no verão agora era algo em torno de 550 metros de altitude, né? Se nós, de novo, pegar a referência do milheto pelo país de origem, né? Em que ele está lá na transição da desertificação da África, ela é uma das plantas mais eficientes hoje em transformar gramas de água em gramas de matéria seca. Então, não vejo que uma altitude mais baixa do que isso seja limitante, né? Nós, inclusive, utilizamos aqui em Santa Catarina, com uma boa presença, né, o 6010 em região litorânea, inclusive em áreas de solo mais arenosos, né? E se a gente der um pulo lá para a condição do Mato Grosso do Sul, lá com o colega Amarildo, né, onde ele tem trabalhado fortemente o 6010 em posicionamento de silagem, né, e aí mais gado de corte, né, os resultados têm sido excelentes, tanto em termos de produção como bromatologia também. A pergunta que sempre vem é sobre o inoculante. O uso do inoculante é preponderante? Vocês têm utilizado e trabalhado com inoculante, Zanin? Sim, Marion, a gente recomenda, tá? De novo, nós estamos trabalhando com uma planta que não tem grão, né? Ela tem um CNF alto? Tem. É algo bom? É muito bom, entende? De novo, 10 a 11% de CNF numa planta forrageira para gado de corte, legal, né? Uns 12% para gado de leite já começa a atender. Quando tu vai para casa de 14% ou mais, é excepcional para uma planta que não tem grão, né? Mas espera aí, vamos auxiliar esse processo? Sim. Então, inoculante, né? E aí você trabalhar com produtos adequados, porque, de novo, inoculante para silagem é uma realidade. Nós falamos lá em 100, 150 mil unidades formadoras de colônia. Quando a gente fala em pré-secado, nós temos que arrancar de 250 mil UFC, né? E aí utilizar bactérias homofermentativas, que têm um link com produção de mais ácido lático, né? E aí trabalhar com heterofermentativas, que além desse, vão também, né,
produzir ácido acético, né? Que tem efeito antifúngico, que tem uma importância grande em termos de estabilidade, né, do silo ou da minha bola, né? Então eu começo a atender mais ainda, e de novo, se a minha área está boa lá, vamos fazer de tudo para conservar bem esse material, né? Para ter um silo, caso eu faça um silo excelente, para mim ter uma bola, né? Que a hora que eu abro e forneça isso para os meus animais, ela esteja lá com um bom pH, com um bom perfil de fermentação, né? Levando em consideração ácido butírico, quanto mais próximo de zero, melhor. Um ácido acético ali de 3 para baixo, um ácido lático em grande proporção e principalmente também fazer a correlação que se tem entre lático e acético. Então, cumprido isso, eu não tenho dúvida que nós vamos estar fornecendo um alimento de alta qualidade. O Max Antônio perguntou aqui qual seria o inoculante, o Buchanan, então Lactobacillus buchaneri, Buchineri, né? Ela é uma bactéria heterofermentativa que o Zanin acabou de citar, né? E ela, além de produzir o ácido lático, ela também é capaz de produzir o ácido acético, que isso é muito importante no momento da abertura para a estabilidade aeróbia, né? E o Zanin comentou Hoje... Oi, pode falar. Diga, Bagão. Não, eu ia comentar, né? Se você pegar hoje as homofermentativas, Pediococcus acidilactum, Lactobacillus plantarum, né? E a Buchineri, que é a heterofermentativa, né? Então tem que buscar essa composição, essa qualidade, né? E essa quantidade de UFC. E só para a gente concluir, tem muitas perguntas aqui, mas a nossa live cai, né, gente? É 1 hora. Não adianta a gente usar o inoculante como uma muleta para silagens feitas no ponto errado, cortada e passada, feito com teor de matéria seca não adequado. O inoculante a gente sempre diz que é a nossa cereja do bolo aí para fazer todos os processos. Não adianta de nada ter uma boa vedação, não ter uma boa compactação e estar usando inoculante. Inoculante não faz milagres, inoculante auxilia nesses processos fermentativos aí, tá, gente? Isso que é um ponto importante. Gente, eu tô vendo que vocês estão mandando bastante perguntas sobre pastejo também. Não tem como a gente responder todas essas, então eu já vou deixar o convite para a gente fazer próximas lives também falando sobre milheto aí, mais um pouco sobre pastejo, se aprofundando mais no assunto. Zanin, nós temos 3 minutos finais, a nossa live cai. Eu gostaria de agradecer muito, foi extremamente agradável. Queria que você fizesse suas considerações finais e deixar o nosso agradecimento aqui por toda a contribuição. Bacana, bacana. É incrível, né? Como passa rápido, né? A gente poderia conversar muito mais tempo, né? Bom, Marion, eu acho que eu chamaria de pontos de atenção, né? Esses pontos de atenção, eu acho que eles passam, né? Por nós entender que nós estamos trabalhando com um híbrido, né? Com uma gramínea, com uma planta que responde muito bem, ela pode entregar muito para a gente. Então, vamos fornecer essa condição, né? Ela pode me dar mais cortes? Pode. Então, vamos fazer uma adubação de base robusta, vamos trabalhar com nitrogênio e enxofre em cobertura para ela me dar essa proteína que vai impactar no meu custo, né, lá na frente, né? O uso de inoculantes é importante, né? Levar em consideração essas questões que a gente comentou, de homofermentativas, heterofermentativas, né? E eu acho que eu vi isso que foi comentado acho que na tua live do dessecando ou pré-secado. Gente, nós precisamos criar a cultura de tratar as pastagens como lavouras. Eu copio a doutora Janaína de cultura e pastagem. Isso. A gente usa muito essa referência. Então vamos falar o seguinte, assim, ó, é lavoura para produção de pré-secado. É produção de pré-secado de alta qualidade. E a gente tem a ferramenta para isso. É o 6010 Valente. Exatamente. Obrigado. Tá? Até uma próxima aí, se tiver. Agradeço todas as perguntas, envia para a gente responde e deixa o meu Muito obrigada. Meu agradecimento. Estamos lendo todas as mensagens aqui, gente. Muito obrigada. Estou à disposição, Zanin está à disposição. Batemos mais de 120 pessoas aqui na live. Foi muito agradável, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Zanin. Foi um prazer. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu. Tchau.